A paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Queridos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 51, diz assim: O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Oh, glória! Aleluia! Eu estava ainda há pouco aqui falando com o Senhor, eu louvo a Deus porque eu tenho passado grande parte dos meus dias falando com Jesus e o Espírito Santo falando comigo. Claro, a gente erra, a gente falha, porque tem momentos que a gente dá lugar à nossa humanidade, porque somos humanos, estamos num corpo de carne, e às vezes a gente acaba tropeçando em algumas coisas, mas graças a Deus que o Senhor ele nos sustenta, e ainda que a gente caia, Ele nos coloca de pé de novo para a gente seguir em frente. Eu louvo a Deus que Ele tem me dado esse privilégio, irmão, de todas as vezes que o pecado se coloca diante de mim, acende aquela luz vermelha dizendo assim, ó, cuidado, 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 cuidado. E o Senhor tem me brindado e tem me guardado contra este câncer maligno, que eu costumo dizer, que tem matado a humanidade, tem destruído e corrompido o gênero humano e levando muitas almas para o inferno. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem me abrido os olhos, tem me dado um discernimento, tem desagravado meus ouvidos e eu tenho estado atento à voz do Senhor. E eu estava no decorrer da tarde, como costumeiramente faço, falando com Deus. Hoje fiquei em casa, não saí para trabalhar. O Senhor me disse para eu ficar em casa hoje só meditando. E foi o que eu fiz. E nessa meditação, falando com Jesus, Ele me revelou algo que eu quero compartilhar com você nessa noite. Querido, Ele falava comigo acerca desse texto quando Ele falou dos cegos. São dois cegos, mas aqui Marcos cita apenas um. Se eu não estou equivocado, eu acho que Lucas fala dos dois cegos. Eram dois. Mas Marcos e Mateus citam apenas um cego. E esse homem, quando ele se colocou diante de Jesus, Jesus perguntou para ele: o que é que você quer? Preste bem atenção. O que é que você quer que eu te faça? E dentro desse contexto do querer, o Senhor falou comigo: filho, há uma diferença entre você querer e você desejar algo. Aleluia. Porque quando você quer, você diz eu quero algo, isso dá uma conotação de autoridade. Você quer e você vai tomar aquilo para você. Eu quero isso aqui, é meu, acabou. Dá essa conotação de que você tem esse poder de tomar para si aquilo que você quer. Existe um dito secular aí que diz que querer não é poder. Casos e casos. Há casos e casos. Porque você vai ver que nesse texto, irmão, aí, Jesus, quando ele perguntou para o cego: o que é que você quer que eu te faça? O cego disse: eu quero ver. Jesus então veio. Então Jesus, naquele momento, ele deu autoridade àquele cego sobre o querer que ele tinha. Sobre o querer que ele tinha. E aqui eu quero fazer uma comparação com você, o que eu estou falando com você é o que Deus me revelou, entre o querer e o desejar. No Salmo 37, no versículo 4, se eu não estou equivocado, está escrito assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os desejos do teu coração. Então, querido, você querer e desejar são duas coisas distintas. Porque quando você quer, você tem certeza que aquilo ali é teu e você está tomando para si. Agora, quando você deseja algo, isso é um sonho. Que você não tem a certeza que você vai alcançar ou não aquilo ali. Mas a Bíblia relata nesses dois textos que independente de uma coisa ou outra, se você tiver fé, como teve o cego, Deus vai fazer na tua vida. Deus vai fazer na tua vida. O cego, note bem, querido, Jesus, ele não é nosso serviçal. Não, ele não é nosso serviçal, ele é nosso Deus. Ele é o nosso Redentor, ele é o nosso resgatador. Ele não tem obrigação nenhuma com a gente. Ele faz porque ama. Ele faz porque é Pai, porque é Deus e Ele é Senhor. A Bíblia diz que Ele tem prazer em abençoar os seus. Ele tem prazer, Ele é galardoador. Então, você vê que quando Ele se colocou diante do cego, ele, como eu disse anteriormente, Ele transferiu para o cego a autoridade para que ele tomasse posse daquilo ali. O cego disse: eu quero, eu quero, eu quero. Eu não desejo, ele disse: eu quero.
Ele não disse eu desejo ver, ele disse eu quero ver. Então nessa noite, irmão, profetiza aí o que você quer. Pega esse desejo que está no teu coração e transforma ele num querer. E diga, Senhor, eu quero isso aqui para mim. Eu quero as tuas bênçãos, eu quero a minha saúde de volta, eu quero a minha família de volta, quero o meu emprego de volta. Eu quero voltar para a tua presença, eu quero voltar para a tua casa, estou desviado. Eu não somente desejo, mas eu quero. Transforma esse desejo num querer, irmão. E Deus ele vai fazer na tua vida. E Deus falava comigo ainda acerca do jovem rico. Quando o jovem rico se apresentou diante dele, está lá no Evangelho de João, se eu não estou equivocado. Ele chegou ali cheio de pompa e perguntou para Jesus, mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus disse para ele, você ouviu o que foi dito dos antigos? Não matarás, não furtarás, honrarás teu pai e tua mãe, não darás falso testemunho. E Jesus passou para ele os mandamentos da lei de Moisés, da Torá. E ele disse, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E um dos evangelhos vai dizer que Jesus amou aquele jovem naquele momento. Mas Jesus olhou para dentro do coração dele e viu que ainda havia algo que era necessário que ele fizesse. E quando Jesus lançou para ele o que ele tinha que fazer para herdar o reino de Deus, que era o quê? Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e aí você vai ter um tesouro no céu. Daí você vem e segue. E a Bíblia diz que ele baixou a cabeça, virou as costas e foi embora. Porque ele era dono de muitas propriedades. Por quê? Porque ele não queria o céu, ele desejava o céu. Ele não queria, ele desejava, irmão. E as coisas de Deus, na minha e na tua vida, não vão acontecer do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus quer. Ele achava porque ele se era uma boa pessoa, ele cumpria toda a Torá, era um homem regrado, segundo a lei de Moisés, ele já tinha direito a entrar no céu. Ei, não, irmão. Não é do teu jeito, não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. É do jeito dele, irmão. É do jeito dele. E eu fui mais profundo nessa conversa, nesse diálogo com Jesus. E eu perguntei, Senhor, porventura, será que ele não era um dos 500 que o Senhor apareceu? Quando o Senhor ressuscitou e o Senhor, por bondade e misericórdia, reconhecendo que, ainda que ele tivesse esse problema, ele era uma boa pessoa. E como tu amou ele, talvez o Senhor não tenha ido lá e se apresentado a ele depois dele vir todo esse rebuliço que tu fez, depois que o Senhor ressuscitou, ele não tomou a atitude de vender tudo o que ele tinha e fez conforme os outros irmãos estavam fazendo naquela época? Irmão. Jesus não me respondeu. Mas eu perguntei. Porque talvez esse jovem fosse um daqueles. Porque quando a igreja começou a ser formada lá em Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia que quem tinha, vendia tudo que tinha e dispensava aos pés dos apóstolos, e esse dividia com as necessidades da igreja dividia com a igreja segundo a necessidade de cada um. Os apóstolos cuidavam do povo com a ajuda daqueles que tinham. E eu quero conjecturar aqui que esse jovem, Jesus quebrantou o coração dele e ele se converteu e vai estar lá para cantar conosco no coral celeste. Eu quero conjecturar isso, eu quero crer assim. Então, querido, nessa noite, meu irmão, nessa noite, seja querer ou seja desejo, Deus vai fazer na tua vida. Claro, uma coisa vai levar mais tempo que a outra. Porque para o desejo se realizar, vai levar mais tempo do que o querer. É por isso que eu estou dizendo para você, pega esse desejo aí, e transforma num querer. Entretanto, eu quero aqui ressaltar para você, para que Deus Jesus faça na tua vida o que tu quer, tu tem que ser temente a Deus, tem que ser, aleluia, submisso a Deus, e você tem que ser, acima de tudo, obediente. Abrir mão da tua vontade, abrir mão do teu desejo, abrir mão do teu querer, o desejo da tua carne, porque isso afasta você de Deus e impede as tuas orações de chegar ao trono do Pai. Então, irmão, santifica, consagra, para que Deus possa achar graça em você aos olhos dele e derramar sobre ti as bênçãos sem medida que ele tem te prometido, amém? Fica com esta palavra, amém? Que o Espírito de Deus ele fale melhor ao teu coração, que Deus te abençoe, tenha uma excelente noite, em nome de Jesus, amém.